Que a paz de Cristo esteja na sua vida. Mais uma vez aqui estamos para estudos da Palavra de Deus. E você já sabe de tudo? Nesse estudo, nós aprendemos o que não temos por costume aprender nos ensinos dados nas igrejas. Por exemplo, hoje nós vamos começar com uma nova pergunta, com uma nova questão. E a nossa questão é essa: pode-se confiar na Bíblia em questões de ciência e história? Alguns têm sugerido que as Escrituras sempre podem ser confiáveis em questões de ordem moral, mas que nem sempre são corretas em questões históricas. Eles confiam na Bíblia no campo espiritual, mas não na esfera da ciência. Se isso fosse verdade, entretanto, negaria a autoridade divina da Bíblia, já que o espiritual, o histórico e o científico estão frequentemente interligados. Um cuidadoso exame das Escrituras revela-nos que as verdades científicas, ou seja, as verdades fatuais e as espirituais são muitas vezes inseparáveis. Por exemplo, não se pode separar a verdade espiritual da ressurreição de Cristo no fato de que o seu corpo deixou para sempre vazio o seu túmulo e que depois ele apareceu fisicamente, como está escrito em Mateus capítulo 28 e o versículo de número 6, que diz assim: ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Também o apóstolo Paulo, escrevendo a sua primeira carta à igreja de Coríntios, quando Paulo escreveu a sua primeira carta à igreja de Coríntios, ele disse da seguinte forma, capítulo 15, versículos de 13 a 19. E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Da mesma forma, se Jesus não tivesse nascido de uma mulher biologicamente virgem, então ele não seria diferente do resto da humanidade, sobre que recai o estigma do pecado de Adão, conforme está escrito em Romanos, capítulo de número 5, e o versículo de número 12. Romanos 5 e 12 diz-nos assim: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Também a morte de Cristo por nossos pecados não pode ser separada do fato de que ele derramou literalmente o seu sangue na cruz. Em Hebreus capítulo 9, versículo de número 22, está escrito na última parte do versículo: sem derramamento de sangue não há remissão. A existência e a queda de Adão tampouco pode ser um mito.
Se não tivesse havido literalmente um Adão, e se não tivesse havido de fato a queda, então o ensino espiritual quanto ao pecado herdado e quanto à morte física dele decorrente estaria errado, conforme está escrito, e nós já lemos Romanos capítulo 5, versículo 12. A realidade histórica e a doutrina teológica juntas permanecem ou juntas caem por terra. Além disso, a doutrina da encarnação é inseparável da verdade histórica de Jesus de Nazaré, conforme está escrito em João capítulo 1 e o versículo de número 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Agora, para complementar esse versículo, vamos ver o versículo de número 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Agora, olha lá. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. E ainda o ensino de caráter moral de Jesus quanto ao casamento baseou-se no que ele ensinou quando disse que Deus juntou literalmente o Adão e uma Eva em matrimônio. É o que está escrito em Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 19. Mateus capítulo 19, versículos 4 e 5. 19, 4 e 5 de Mateus. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? Está confirmando. Jesus está dizendo: não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? E disse: portanto deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Ou seja, vocês não têm lido isso? Em cada um destes casos, o ensino moral e o teológico perdem totalmente o sentido se desconsiderado o evento histórico e factual, negando-se que aquele evento ocorreu literalmente no tempo e no espaço. Fica-se então sem uma base para crer na doutrina bíblica construída sobre ele. Com frequência, Jesus comparou eventos do Antigo Testamento diretamente com importantes verdades espirituais. Por exemplo, ele relacionou sua morte e ressurreição com Jonas e o grande peixe. Isso está em Mateus, capítulo 12, versículo de número 40. Mateus, capítulo 12, versículo de número 40, quando Jesus compara a sua ressurreição ou seja, ele compara a sua ressurreição com Jonas e o grande peixe. Ele diz assim: pois, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Da mesma forma, sua segunda vinda foi comparada com os dias de Noé. E isso está registrado em Mateus capítulo 24, versículo 37 a 39. Diz assim: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Jesus está aqui comparando a sua vinda com os dias de Noé. O Novo Testamento comparado ao Antigo Testamento. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim, como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Ou seja, tanto as circunstâncias como as características de tais comparações deixam claro que Jesus está afirmando que aqueles eventos foram
fatos históricos que realmente aconteceram. De fato, Jesus afirmou a Nicodemos: se tratando de coisas terrenas, não me credes? Como quereis se vos falar das celestiais? Isso está em João 3,12. Quer dizer, em resumo, se a Bíblia não falasse com verdade a respeito do mundo físico, então ela não poderia ser digna de confiança ao referir-se ao mundo espiritual. Os dois mundos acham-se intimamente relacionados. A inspiração inclui não apenas tudo o que a Bíblia explicitamente ensina, mas inclui também tudo o que ela se refere. Isso é verdade quando a Bíblia se reporta à história, à ciência ou à matemática. Tudo o que a Bíblia declara é verdadeiro, podendo ter tanto um pouco de maior como também de menor importância. A Bíblia é a palavra de Deus e ele não se desvia da verdade em nenhum momento. Todas as partes das Escrituras são verdadeiras, assim como todo o que elas formam. Ela é inspirada, ela é inerrante. A inerrância é uma decorrência lógica da inspiração, porque inerrância significa verdade total, verdade sem erros. E o que Deus profere, ou seja, o que Deus inspira tem de ser completamente verdadeiro o que ele inspira e sem erros. É inerrante, contudo convém especificar com mais clareza o que significa verdade e o que constitui um erro. O que significa verdade e o que constitui um erro? Verdade significa aquilo que corresponde à realidade, certo? Um erro, então, é o que não corresponde à realidade. Você concorda comigo? A verdade é dizer o que de fato é. Um erro é não dizer o que é. Consequentemente, nenhuma coisa errada pode ser verdadeira, mesmo que o autor pretendesse que o seu erro fosse algo verdadeiro. Um erro é um erro, não simplesmente alguma coisa que nos faça errar. De outro modo, toda expressão sincera poderia ser considerada verdadeira, ainda que se tratasse de um erro grosseiro. Da mesma forma, algo não é verdadeiro simplesmente porque realiza o propósito que havia sido estabelecido, já que muitas mentiras são bem-sucedidas. A Bíblia vê claramente a verdade como aquilo que corresponde à realidade. O erro é entendido como se fosse uma falta de correspondência à realidade, não como algo causado intencionalmente. Isso é evidente pelo fato de que a palavra erro é usada no caso de erros não intencionais. Está em Levítico 4:2, você pode ler e comparar. Na Bíblia inteira está implícita visto de que a verdade baseia-se numa correspondência entre duas coisas. Por exemplo, quando os 10 mandamentos declaram: não dirás falso testemunho, em Êxodo 20:16, significa que deturpar fatos está errado. Deturpar fatos está errado. Este mesmo conceito de verdade foi usado quando os judeus foram ao governador para falar a respeito de Paulo. Tu mesmo, eles disseram, tu mesmo, examinando-o, poderás tomar conhecimento de todas as coisas de que nós o acusamos. Ou seja, os fariseus dizendo ao governador sobre Paulo. E eles continuaram. E ao fazer isso, quando eles acusavam a Paulo ao fazer isso, é como eles estivessem dizendo: é verdade, tu podes facilmente verificar os fatos, ou seja, verificar o que aconteceu, que isto é realmente verdade. Então, a Bíblia é a verdade. Atos
capítulo 24, versículo 8, você vai ver sobre essa acusação dos fariseus a Paulo, e eles reconhecendo que realmente o que eles estavam acusando a Paulo era verdade. Que Deus possa abençoar a sua vida e este estudo esteja edificando a sua vida espiritual e trazendo conhecimentos mais da palavra de Deus. Que Deus o abençoe e até a próxima oportunidade, em nome de Jesus.